Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Acho que vocês perceberam, né, que no outro vídeo o computador ele deu uma travada, a imagem não era exatamente aquilo. Tinha outras coisas a serem passadas, mas porque o computador travou a imagem e não finalizou a gravação, né, de forma que ficasse legal, de forma que ficasse bem. Todavia eu achei interessante postar o vídeo porque era necessário, né, o complemento dele era muito interessante. Mesmo não, a imagem estando travada, o que foi dito ali era verdadeiro, né? Como eu falei, tudo que precisa saber sobre a matemática bíblica está no vídeo Redenção Cristã. Vocês vão achar a matemática ali. Eu sei que às vezes a gente erra o número, né? Falar o número errado altera, mas era o nervosismo do início de gravação. Eu estava pegando o ritmo, né, de como gravar. E por ter um computador extremamente fraco, um PCzinho, um notebook extremamente fraco, eu tive que fazer algumas alterações para ver se eu consigo postar realmente um vídeo que não fique travando a imagem e que possa correr mais tranquilo, né? Eu não posso nem colocar a imagem para rodar ou um vídeo para rodar porque ele não permite, o quanto ele é fraco. Todavia, vamos continuar esse trabalho, né, trazendo as verdades e colocando tudo que é verdadeiro, não filosófico, porque não pouco importa a filosofia humana, esse tratamento, a preocupação somente com o nosso corpo, com o nosso agora, sabendo que essa vida ela é passageira e não é o foco de Deus. Esta vida não foi feita para ser tomada como prioridade, né? A prioridade para quem é cristão, crente, é a vida espiritual, é o porvir, né? É a vida nos céus e não esta vida terrena cheia de pecados e corrupções, né? Que é passageira, que é efêmera, mas sim uma vida espiritual, em particular com Deus. Ando vendo coisas por aí, dessas coisas aí, como falei, eu vou ficar citando muitas coisas direta, porque não convém, não interessa mais, visto que já tudo que havia de ser colocado já foi. Mas pessoas estão ainda tentando provar que o ensinamento que anjos trouxeram a homens eram ensinamentos que pertenciam a Deus, que realmente era coisa que se praticava no céu e que isso interessava. Não era para ser trazido no momento, mas não era algo ruim. Lembrando que o primeiro sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é a palavra de Deus, assim como Jesus é tido como a palavra de Deus, o verbo vivo. Ele comunica o querer do Pai e distribui cada um os dons e as porções conforme Deus deseja. E quando o sumo sacerdote se corrompe, e foi o que aconteceu com Helel Ben Shahar, ou Satanás, ou como na Bíblia alguns textos que não trouxe a verdadeira tradução, colocou como Lúcifer, né? Que seria a estrela da manhã. E é um título que na verdade não está totalmente errado, já que era um título que ele possuía sim, né? Ele foi a primeira estrela da manhã, foi ele o primeiro sumo sacerdote. Se você se interessa pela Bíblia de verdade, for ler lá a fundo, você vai perceber que ele era uma pessoa de extrema importância. Não obstante, fez tudo o que fez porque ele podia fazer, essa capacidade pertencia a ele, foi tirada, né? E como o sumo sacerdote comunica o querer de Deus, estando esse sumo sacerdote corrompido, e este é Satanás, ele vai trazer conhecimento que não pertence a Deus. Afinal, ele é a árvore da ciência do bem e do mal. Ele é o conhecedor da ciência do bem e do mal, né? E os anjos que desceram à terra, as 200 sentinelas, eles eram admiradores de Satanás, né? E trouxeram ao homem coisas que Satanás induziu a se praticar no céu, e foi esse o motivo da queda. Nós sabemos que houve guerra no céu porque Satanás se opôs a Deus, certo? Querendo implantar o seu próprio sistema. E os admiradores de Satanás, os sentinelas, desceram à terra para ensinar ao homem coisas que se praticavam, como está no livro de Enoque, coisas que se praticavam no céu. Ou seja, não quer dizer que eram coisas boas, mas se praticou lá. E tendo se praticado, houve uma queda, certo? E essas coisas que foram ensinadas aos homens, porque vai falar, coisas boas e interessantes, mas eu pergunto, em que há de útil ensinar ao homem a manufatura de armas, né? De dar golpe na barriga para levar ao aborto, ao embelezamento da sua face para alterar aquilo que Deus fez, porque a palavra fala que fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, né?
E alterar essa imagem e semelhança é deixar com outra imagem, com outra semelhança que não a do Pai. Vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas não agora. Então, e principalmente invocações e feitiçarias, Cabalá ou Cabalar, e ainda assim tenta induzir que Cabala ou Cabalar é algo bíblico, é algo comum. Nós sabemos que a cultura judaica também trouxe muito misticismo, né? Isso é falado na própria Bíblia. E que a Bíblia não fala de Cabalá em momento algum. Você fazer uma matemática, você fazer o estudo da palavra, das letras e dos números, não quer dizer que obrigatoriamente você está fazendo uma Cabalá, certo? Porque a Cabalá é um conhecimento esotérico, um conhecimento maligno, né, que foi introduzido na Terra por anjos que absorveram o ensinamento de Satanás. Isso é Cabalá. Certo? Você pode fazer um estudo aprofundado, como eu tenho feito e muitos fazem aí. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, nem o sabichão, nem o sabidão, né? Mas você pode fazer um estudo bíblico muito aprofundado. Todos podem fazer. Esse conhecimento, essa capacidade foi dada a todos pelo Pai. E quando se rasgou o véu, o Senhor partilhou esse dom a todos, distribuindo a porção do Espírito Santo, né? Enviando o outro Consolador, para que todos possam ter do Pai aquilo que o Pai deseja que todos tenham. Então está disponível, né? Cada um busque conforme a sua vontade, conforme entende o seu coração, porque o conhecimento está disponível, basta querer. E certamente este conhecimento que foi ensinado na Cabalá satânica não advém do Pai, né? É algo distorcido, algo corrompido, algo que não deveria se ensinar ao homem, porque o homem passou a se corromper e caiu a partir daí, né? Porque logo em seguida veio o dilúvio. Ou seja, nada que foi ensinado pelos anjos caídos era algo de bom. Para a gente poder dar prosseguimento aqui, vamos entrar na palavra, porque eu quero passar algo importante. É uma continuação do vídeo anterior, né? Do último vídeo que eu falei sobre os anjos caídos. Anjos caídos não, perdoe-me. Sobre a besta do Apocalipse. E que não podia ser João Paulo II, porque no próprio texto, vocês vão ler o texto comigo, vocês vão entender o porquê não podia ser João Paulo II. Todavia, a imagem da besta, né, que possa ser trazida, como a própria ciência já se evoluiu, e tem se provado em palcos aí que artistas que já morreram aparecem em palcos cantando, porque essa imagem é holográfica, ou seja, deu a imagem da besta fala. Não vou negar, não posso afirmar também que não seja, que essa imagem dessa besta possa ser a imagem de João Paulo II, certo? Mas não pessoalmente, e eu vou dizer no texto por quê. E vi uma das cabeças como ferida de morte, ou seja, o texto não diz e vi a besta como ferida de morte, a besta do Apocalipse. Diz assim, e vi uma das cabeças, porque esta não é besta, a própria besta, esta é uma das cabeças, certo? E a sua chaga mortal foi curada. João Paulo II sofreu um atentado e se curou, reconhecendo a Semíramis como a causadora da sua cura, né? Ou como se conhece hoje a Virgem Maria, ou Virgem de Fátima, ou qualquer outro nome que se deseje dar a esta entidade. E toda a terra se maravilhou após a besta, né? Ou seja, uma das cabeças, não é a besta em si. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, né? E adoraram a besta. Por que o dragão? Porque essa trindade satânica está baseada naquilo que Satanás ensinou, né? Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderia trabalhar contra ela? Apocalipse 13, 3-4. Seguindo em frente. E vi subir da terra outra besta, né? Observe, são várias bestas, mas aquela besta que foi ferida era uma das cabeças. E tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão. Lembra que eu falei que a besta declarou que Jesus era Satanás, e que não devíamos ter uma proximidade muito direta com ele, porque isso era prejudicial? Falava como um dragão e exerce o poder, né, todo o poder da primeira besta na sua presença. Aqui já entra, como eu falei, ela não é retilínea nem linear. Aqui já vai entrar uma outra questão. Por quê? Quem exercia o poder da besta diante dela? Sabemos que o Papa real era o Papa que abdicou do seu mandato, né? Que era o Bento XVI. Aquele que assumiu esse lugar exercia o seu poder diante da sua face e falava diante dele, certo? Porque ele ainda estava vivo no momento.
Olha como a Bíblia se confirma. E faz que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Aqui já estão falando uma situação futura, quando essa imagem for trazida, né, de outra forma, cuja chaga mortal foi curada. Aí é onde entra a questão. Lembra que eu falei que possa ser sim que eles tragam a imagem da besta que seja João Paulo II? Mas não pessoalmente, aí eu vou explicar mais adiante o porquê. E sim como uma imagem holográfica, porque falar a imagem da besta. Apocalipse 13, 11 ao 12. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens, e engana, e habita na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Aqui já vai entrar a questão do falso profeta, certo? A besta, o falso profeta e o anticristo. Esse falso profeta, certamente ele vai surgir dessa nova religião fundada, que será fundada logo adiante. Né? Sabemos que tudo está partindo para o ecumenismo, uma fundação de uma nova fé, dito pela própria besta, como falei no vídeo anterior, né? Na presença da besta, dizendo que os que habitam a terra fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, a besta que foi ferida da espada, ela continuava viva, certo? Ela sobreviveu e foi adorada. E esta besta, que é a oitava besta, foi dito às pessoas que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida, recebeu a ferida mortal e vivia. Vocês entenderam aqui que a questão é uma imagem da besta, dita pela besta atual, para se fizesse uma imagem daquela besta que foi ferida de morte, mas vivia? Vocês começaram a conseguir compreender aqui? Trazendo bem devagarzinho para que se fique claro o que está sendo dito. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aí é onde entra o espírito do engano, o espírito da mentira, né? Os prodígios de sinais de mentira e por aí vai. Para que também a imagem da besta falasse. Se vamos entender, tecnologia também é chamada de magia, certo? Olha onde a gente vai chegar. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui já é o cristão sendo perseguido na tribulação. Perdoem o barulho, como falei, gravar durante o dia é complicado e a gente não pode deixar de filmar. Ou melhor, de fazer os vídeos, né? Apocalipse 13, 13 ao 15. Às vezes eu penso que é proposital. Acabei esquecendo novamente, mas vou ler o texto para vocês. Deixa eu pegar aqui o texto para vocês. Vocês vão ler em Apocalipse. Esse texto está em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10, tá? Que diz assim: a esse cuja vinda é segundo. Perdoe pela gritaria aqui, pessoal, tá difícil mesmo. Esse cuja vinda, né? Deixa eu ler, eu acabei perdendo foco aqui. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, esse já é o falso profeta, certo? E sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Esta palavra aqui, mentira, eu esqueci de trazer realmente, de colocar na imagem, mas vou dizer para vocês o que está dizendo aqui, tá? Depois, se quiserem, vocês podem ler o texto, e se quiserem buscar um bom dicionário, vai estar a mesma coisa que está aqui. Vou colocar tudo que está no texto. Mentira em grego, tá? É pseudos, que significa mentira, falsidade, consciente e intencional, num sentido amplo, tudo que não é o que parece ser. Ou seja, eles falam sinais que parecem ser, mas não são, tá? Dizendo novamente, está no texto, na sua tradução. Tudo que não é e que parece ser. Tudo que não é, mas parece ser. De preceitos perversos, ímpios e enganadores. Tá? Esta é a palavra de prodígios de mentira. Farão sinais de prodígio de mentira. É o que o próprio texto está dizendo. Né? Então trarão um engano muito forte sobre a terra, de forma que as pessoas acreditarão que aquilo é verdade. Não é. A besta que foi ferida trarão a sua imagem, não trarão ela à vida, porque até hoje não vi nenhum versículo bíblico em que Satanás pudesse trazer alguém de volta à vida, né? Verdadeiramente não. Todavia, cada um com seu entendimento, como eu falei, não julgo ninguém,
Né? A menos que tenham um bom coração, um bom entendimento, trazer um entendimento. A menos que essas pessoas estejam intencionalmente trazendo coisas diabólicas para querer introduzir no meio cristão. Certo? Não é filosofia, é Bíblia. Filosofar não me interessa, e nem filosofias de homem. Tá? Porque o próprio Senhor falou que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E sabemos que nesse último tempo a luta será nem contra carne e sangue, mas contra potestades do ar, que tentarão introduzir mentira e engano em meio aos cristãos, tá? O que é o pecado? Vamos começar a falar sobre isto hoje. Não vou trazer tudo hoje, porque é muita coisa, tá? Eu vou começar a falar sobre isto agora. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdão, pessoal, como eu falei, começa a gravar, começa a me dar um monte de coisa estranha. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, 24 a 25. Né? Isto é Paulo falando. Deixa-me passar aqui. Não, eu vou dissertar sobre isso porque não tem nenhum entendimento. Eu não trouxe nenhuma tradução, porque o próprio texto é muito claro, né? O pecado é mais que um simples conceito. Como eu falei, é tudo aquilo que os anjos caídos e Satanás ensinam ao homem, e o homem não deveria praticar. Né? E tudo veio para nossa destruição. Sabemos que essa tecnologia toda que foi trazida tinha um propósito de nos destruir, né? Nos aprisionar, aqueles que sobreviverem à morte que será causada por ele. Ele apresenta um estado de morte em que se encontra a nossa alma, né? Esse é o pecado, não é um simples conceito, que está confinado em um corpo corrompido. Vivemos uma liberdade condicional, né? Porque o pecado depõe contra a nossa vida e remissão. Sabemos que vivemos subjugado ao nosso entendimento e que o inimigo é especialista em ego, porque homens estão apregoando ego, não Bíblia. Né? E ele não tem escrúpulos e fará de tudo para nos corromper. O apego excessivo a esta vida tem sido desde o início o motivo de nossa queda. Satanás sempre se utiliza de nossas fraquezas, ambições e nossas emoções para obter vantagem em nossa mente. Ele induz a humanidade ao erro e os convence de que o errado é certo e de que o certo é errado, né? Inversão de valores. Em que consiste o nosso pecado e condenação? Consiste na inobservância e em distorcer a verdade e a pureza contida nas palavras com ensinamento a qual não recebemos, ou melhor, com ensinamentos a qual deixa-me começar novamente, acabei perdendo foco. Perdão, mais uma vez. Em que consiste o pecado? Consiste na inobservância e em distorcer a pureza contida nas palavras de ensinamento ao qual recebemos de Deus, e também no descumprimento delas. Agora sim nós vamos para a tela e vamos começar a trazer entendimento das palavras, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, aion, né? Grego, para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, os mundos, universo, período de tempo, idade e geração. Ou seja, o Deus desta geração, deste tempo em que vivemos. Né? Seguindo em frente aqui. Cegou, grego. Tiplor, né? Cegar, tornar cego. Né? No Novo Testamento, metáfora embotar. O discernimento mental é obscurecer a mente, ou seja, distorcer aquilo que você aprendeu, te cegar, fazer o que é verdade, mentira e o que é mentira é verdade. O entendimento, grego, noema, o noema, percepção mental, pensamento, propósito, viu, aquilo que pensa, mente, pensamento ou propósitos, distorcer o propósito. Incrédulos, grego, apistos, infiel, incrédulo, que não é confiável, desleal, incrível de coisas, incrédulo, descrente, sem confiança em Deus. Ou seja, tirar o homem do caminho de salvação, né? Fazer com que ele pense
que um caminho certo é o caminho errado, o caminho errado é o caminho certo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz a descendência como falando de muitos, mas a descendência um só. A sua descendência que é Cristo, que todos deveriam vir por ele. Por que ele é primogênito da criação? Porque é a partir dele que vem a salvação. Ele é o primeiro gerado, o único gerado. As pessoas fazem confusão que pensam que Deus gerou diretamente. Deus não tem um útero, tá? Então não gerou Jesus. A geração foi na terra, porque ele é o primeiro entre os mortos, né? O primeiro gerado diretamente por Deus, porque todo homem vem de Adão, mas Jesus vem direto de Deus, então ele é o primeiro gerado, certo? Mas todos são criaturas, porque se não criou a si mesmo e recebeu do Pai, todos foram criados por Deus, e Deus exalta aquele conforme ele quer, colocando o nosso Criador, nosso Senhor Jesus, na primazia, na primogenitura, no estado de sumo sacerdócio, que ele mesmo falou: meu Deus, e me foi dado o poder de ter vida em mim mesmo. Ou seja, só Deus é o único que não foi gerado e nem criado. Ele sempre existiu, né? Trazendo verdadeiramente entendimento, a verdadeira leitura da Bíblia, nós entendemos como que as coisas acontecem. Porque se tudo que se tem apregoado de Jesus muda completamente o entendimento e coloca Jesus no mesmo patamar de Deus. O Deus Pai, ele é nosso Deus, sim, Jesus é nosso Deus, porque o Pai assim o exaltou. Mas ele não é o Pai, tá? Ele não é um equivalente a Deus, né? E a sua criação não foi diferente de nós, porque ele diz que nós somos irmãos, nós somos iguais, tá? O seu cargo, a sua relevância ultrapassou a nossa, porque Deus o exaltou sobremaneira, certo? Tornando-se ele o nosso Deus, mas isto pelo Pai, né? Jesus é unigênito por ter sido gerado diretamente por Deus, isto em Maria, porque nós somos filhos descendentes de Adão. E todos que permanecem em Cristo também são gerados novamente através do seu Santo Espírito, tornando-se primícias nele. Nele quem? Jesus. E descendente de um só, né? Ou descendente de Deus por um só, que é Jesus. Para que o texto ele não fique confuso e nem obscuro e nem distorcido, né? Porque a Bíblia é fácil e simples, mas as pessoas tentam e fazem questão de complicá-la, né? Deus não nos proíbe de coisa alguma. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. É o que está no texto bíblico, certo? Mediante a palavra que lhe foi entregue. O que lhes parecer lícito, cada um responderá individualmente por tudo que tiver feito por meio do corpo. Texto bíblico. Seja bom ou seja mal. Vamos para o texto na tela. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma, né? 1 Coríntios 6,12. Confirmando com o texto que é o que importa, né? Porque as palavras que é pregoada de forma que a alertar para o arrazoamento, que é o evangelho razoável, né? Lógico, verdadeiro, mostrar que cada atitude gera consequências, e por fazer parte da essência de Satanás, certo? E que pode fazer parte da essência de Satanás. Mas você está tomando uma atitude que não faz parte da essência de Deus, mas faz parte da essência do maligno. Isso acontece com todos nós. Não estou me colocando melhor que ninguém, estou dizendo que nós podemos fazer isso, né? Faz parte da nossa natureza caída. Porque é impossível que uma vez que já foram iluminados, né, e provaram do dom celestial, e perdão, gente, hoje a fala está complicada. E se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, né, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles, de novo crucificam a Jesus e a Deus e expõem ao vitupério. Isso tem a ver com o que é ensinado no catolicismo, né, com o cálice da blasfêmia, com a substanciação. A palavra diz que Jesus Cristo foi morto apenas uma vez. O que é ensinado hoje pelo paganismo? Que na transubstanciação, que Jesus Cristo está sendo crucificado novamente toda vez que aquilo é feito. Que isso é transformado, aquilo que está sendo servido ali, né, a hóstia e o cálice, a hóstia é a carne de verdade de Jesus, ela se transubstanciou na carne de Jesus, e o cálice no sangue de Cristo, ou seja, canibalismo tomam sangue, a palavra foge assim que eu vou te falar, é complicado, né? Vampirismo, voltou, perdão.
Ou seja, crucificam a Jesus toda vez que promovem aquela situação. E dizem que nem tudo podem provar, né? Tendo-se o Papa como Deus, né? O Pai, né? E muitas vezes ele se chama Filho de Deus, né? No Vicários, como eu já expliquei outra vez num outro vídeo para vocês. Não vou voltar novamente isso aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos seguir em frente. Mas tá. Vicários Filhos Dei, que quer dizer Filho de Deus. Ou seja, ele é Deus, ele é pai e é filho ao mesmo tempo. Então vocês começam a observar a imundícia e as blasfêmias, né? Vamos lá. Porque a terra se embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aquele por quem é lavada. Esse aqui faz parte do texto anterior, né? Vocês vão observar que aqui eu não dei o versículo, nem o texto. Aqui é uma coisa só. E cai sobre ela, produz a proveitosa, e recebe a benção de Deus. Mas quem produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que sim, assim falamos. Está em Hebreus 6, 4 ao 9. Tá? Esse é o texto que está em Hebreus 4 ao 9. Vamos seguir em frente aqui. Os ensinamentos do Senhor não nos prejudicam, muito menos nos diminui. Toda a palavra do Senhor é para enriquecimento do homem, não para evolução, porque não acreditamos em Darwin, tá? Mas para que nós enriquecemos e possamos crescer na palavra, no conhecimento. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, suas próprias aspirações malignas. Está em 2 Timóteo 4,3, né? É o que está acontecendo ultimamente, né? Muitos doutores da lei aí ensinando coisas que não são da lei e não são de Deus. A pedra branca está relacionada ao novo ser, aquela que nós receberemos, né? Ou que aqueles que serão salvos receberão. Não tendo a mim como salvo, né? Eu sou pecador como todos. E a salvação é uma busca constante. Alguém que aceitou o conselho, aceitou o conselho e se tornou uma nova criatura, tornou-se uma criança diante do Pai. E por que uma criança? Porque é como se fosse uma página em branco, né? Um filho, uma criança, ela aprende com o pai, com todo prazer. Ela tem o seu pai como o seu maior, né? O seu salvador, o seu herói. A palavra não é boa, mas é para dar um entendimento melhor. E como uma página em branco, onde o próprio Deus escreve em nós, né? A nossa história. É mais ou menos esse entendimento, né? Porque somente Deus pode explicar com melhor perfeição, porque a gente explica assim como a gente consegue explicar, né, com as suas limitações. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus, dos céus. Ou seja, a menos que vocês vejam o seu Pai, o nosso Senhor, como a fonte de salvação verdadeira, né? Entendam como uma criança que segue o seu Pai, sem questionamento, porque está aprendendo com ele, e com a alma aberta, com o seu coração aberto, porque admira aquilo que está sendo aprendido, jamais chegarão ao reino de Deus. Mateus 18:3. E isso tem a ver com reduzir a palavra, tá? Muitos que tentam colocar a palavra num local baixo, né? Com uma coisa vã, uma coisa qualquer. Essa é uma metáfora para nos mostrar a forma como devemos nos portar diante de Deus. Ao comparar o homem a uma criança, Deus está associando a uma página em branco, onde ele pode reescrever uma história, ou melhor, onde ele pode reescrever uma nova história em nós, porque a nossa história passada foi esquecida, segundo meu pai costuma dizer, não é isso? Todas as crianças que é conduzida por um pai amoroso, tem nele total confiança e com grande entusiasmo absorve tudo que lhe é ensinado por seu pai. Porque seu pai é a sua referência. Coisa linda, né? A satânica prática da teologia nova era consiste em artimanhas, falácias e doutrinas de demônios. Agem para descredibilizar a palavra de Deus. Isso está a ver até no meio cristão, no meio evangélico, dentro das igrejas, tá? Eu vou falar mais sobre isso futuramente. Por isso que eu falo que devemos escolher uma igreja onde tem doutrina. E eu vou explicar também mais à frente. Tudo é alterado conforme a conveniência do ganho. Um evangelho mesclado, confortável, onde não há exortação contra o pecado,
né? Nem o arrependimento, tornaram cultos em palestras de motivação adaptados para a massagem do ego, mercantilismo de objetos e indulgências. O que é indulgência? É venda de bênção, a venda do perdão, certo? Neutralizando a ação, muitos fazem assim, façam pix, né? Para que eu possa orar, para que Deus possa lhe dar o livramento, para que vocês possam receber tais coisas. Essas são indulgências. Neutralizando a ação do Espírito de Deus. Tudo, perdoa, gente, o pessoal fica aqui gritando aqui embaixo da janela, é complicado. Tudo é uma festa, tudo é uma festa fantasia, regada ao engano. Um dos maiores, é porque hoje virou um palco, né? O púlpito virou um palco de showzinhos baratos, né? Um dos maiores enganos está contido nesta frase: não julgar ao próximo. Eu vou explicar tanto sobre isso, né? Julgamento e denúncia são coisas distintas. Guardem esta palavra. Julgamento e denúncia são coisas distintas, tá? A palavra nos ensina que devemos denunciar o pecado. E ela também nos ensina a não bajular o pecador. É dever exortá-lo. Poucos entendem a verdadeira guerra em que a humanidade está inserida. Muitos são superficiais, não compreendem o propósito da vida, por isso não podem identificar qual é o alvo, tampouco podem identificar quem é o nosso inimigo, né? Vamos para o texto na tela, por gentileza, povinho de Deus, povo abençoado. Perdoa a palavra povinho, povão abençoado de Deus, tá? Às vezes quer falar com, né, mas acaba confundindo os termos. Quem compreende, quem repreende ao próximo obterá por fim mais favor daquele que só sabe bajular. Vou repetir: quem repreende ao próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Está em Provérbios 28:23. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido, né? O homem é quem alcança favor do Senhor, o homem de quem alcança maior favor do Senhor, mas o homem de que perverso desígnios, vou começar de novo. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnios, e ele o condena, tá? Provérbios 12, 1-2. Aos que pecarem, repreende-os. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, né? 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se enchem de temor. Levítico 19:17. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. 2 Timóteo, é Paulo com Pedro, tá? 2 Timóteo 4:2, né? 2 Timóteo 4:2. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Vamos seguir em frente, que ainda tem mais texto para a gente estar analisando. Né? Entenda que julgamento e repreensão e você declarar o pecado são coisas diferentes, né? Denúncia. Pega a palavra e insiste, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Tito 1:13. Mais em frente aqui. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, porque isso já foi acabado. A circuncisão hoje não é mais na carne, e sim no coração, porque o homem já não pode mais purificar a terra da semente dos caídos, tá? Aos quais convém tapar a boca. Olha só, aqui é bem enfático. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Vou repetir: aos que convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Observem bem essas palavras, guardem no seu coração. Por torpe ganância, muitas pessoas que vivem aí nos seus piquezinhos, no seu torne-se membros, no seu deem like, no seu contribuam, no só faça isso, faça aquilo, assine meus aplicativos, assine meus canais e assine isso e aquilo. Indulgências, tá? Vindas de supostas bênçãos, mas na verdade são enganos. Vamos mais uma vez? Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Isso também tem a ver com as falsas igrejas. Um deles, não estou falando contra a igreja não, tá? Depois eu vou explicar o porquê.
Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. A palavra é dura, tá? Sem massagem de ego. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, para que sejam curados das suas enfermidades espirituais, tá? Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Lembra que eu falei da fábula judaica? Olha o texto aqui. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. As mentiras estão sendo introduzidas, né? Como eu cansei de falar, né? Que hoje tentam introduzir satanismo como se fosse coisa sã, né? Heresias, mentiras e blasfêmias, né? Citado lá no início do vídeo, eu falei para vocês, pessoas dizem que coisas diabólicas, satânicas, fábulas judaicas são coisas santas. Pessoal, atentem para essas coisas, tá? Não nos convém. Negócio de gemátria, essas coisas pagãs, não é ensinado na Bíblia, né? Esse hermeticismo, essas cabalar, né? Cabala, fábulas judaicas, tá? Não se apeguem a essas mentiras, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tá no texto, Tito, né? 1, do 10 ao 14. Leiam esse texto e reflitam sobre ele, tá? Porque são coisas diabólicas que só fazem o homem, o cristão, se desviar do verdadeiro caminho. E nos convém continuar pegando a palavra verdadeira. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreendê-lo a teu compatriota. Assim não terás culpa do seu pecado. Se você conhece a verdade, aí as pessoas falam: porque está sendo repreendido, está com ódio. Longe de mim. Eu tenho ódio da mentira, tá? Mas a intenção é que essas pessoas se arrependam da mentira e se apeguem à verdade. Se a gente insistir tanto na palavra, que para ver se as pessoas acordam das suas mentiras. Mas a questão é: será que essas pessoas são realmente pessoas? A gente não sabe se é semente, se é vaso de ira, ou se é joio, ou se é semente de caídos, tá? Então, não guardando ódio no coração, mas repreendendo nossos compatriotas, para que não tenhamos culpa do seu pecado. Então, se eu me vendo a mentira e me calar, eu terei culpa da mentira. Para aquelas almas que eu poderia estar mostrando a verdade, mas no entanto eu me calei. Isso está em Gálatas 2, 11 e 14. Quando nos calamos diante dos nossos acusadores que amam a prática do pecado, a nossa fé perde o seu sentido. Vou repetir. Quando nos calamos diante de acusadores que amam a prática do pecado, a nossa fé perde o sentido e a palavra de Deus perde o seu efeito. No que dá isso aqui? Nisso daqui, ó. Acabamos tendo culpa pelo pecado alheio quando nos calamos, tá? Quem és tu que julga servo alheio? Isso é uma frase que muitos costumam dizer, né? Para nos fazer nos calarmos. Para o seu próprio Senhor está de pé, ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Entendam que aqui está falando que não devemos julgar, certo? E como eu falei, o julgar é diferente de denúncia, mas devemos denunciar o pecado, para que não temos culpa do pecado, mas este aqui que recebeu a denúncia, quem sustém é o próprio Pai. É por isso que não somos acusadores, mas denunciantes do pecado, tá? Romanos 14, 4. Seguindo em frente aqui. Devemos repreender devemos compreender a diferença entre julgar e denunciar. Julgar significa executar juízo. É o que os judeus faziam no passado, né? Já pegavam em pedras para apedrejar, isso é julgar. Isso é um julgamento. Eles julgavam a pessoa, certo? Já consideravam culpado e executavam a sentença. A denúncia é a busca pela verdade, pela justiça. E isso foi ensinado por Jesus. Vamos observar no texto se isso é verdade? Texto na tela.
Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada e voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentando-se, ensinava. Os escribas fariseus trouxeram a sua presença. Isso tinha a ver para poder fazer Jesus cair em contradição. Tá? A sua presença é uma mulher surpreendida em adultério. Lembra que eu falei para vocês no passado, para que você fosse pegando adultério, precisava de 2 ou 3 testemunhas? Hoje o adultério é só de você olhar porque está no coração, tornando uma palavra mais dura, e as pessoas pensam que a graça é mais tranquila. Na verdade, a lei só endureceu, tá? Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés não é melhor. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que me fazia Jesus cair em contradição contra a lei, né? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. É o texto bíblico, tá? Para não achar que eu estou inventando coisas. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Está em João 8, 1 ao 6. Aí eu pergunto para vocês querem descobrir hoje o que Jesus estava escrevendo na terra? Não invenção minha, mas que está no texto bíblico, provando no texto bíblico. Vocês querem saber o que Jesus estava escrevendo ali, com seu dedo na terra? Abra seus ouvidos agora, pessoalzinho. Ou melhor, pessoalzão, povão de Deus. Ao inclinar-se, Jesus passa a escrever na terra. Neste momento, ele estava denunciando cada um deles. Mas, o que ele estava escrevendo? Vamos para o texto na tela que vocês vão descobrir agora. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Vocês não compreenderam ainda? Vou ler novamente. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te deixaram serão envergonhados. Estavam sendo envergonhados naquele momento, tá? O seu nome será escrito no chão. Novamente, Jesus, inclinando-se, passou a escrever com seu dedo no chão. Escreveu o quê? O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Jesus passou a escrever o nome de cada um daqueles no chão, tá? Desde o mais velho ao mais moço. E quanto mais velho, mais pecado tinha. Por isso começou a sair desde o mais velho até o mais moço. Vamos ver aqui em hebraico o que está dizendo, né? Chão, hebraico, eretz, né? Também serve para terra, tá? Terra. O próprio texto diz, eu já me adiantei, perdão. Como eu falei, às vezes eu penso mais rápido do que eu posso, né, explicar. Vamos lá. Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles escribas e fariseus na terra. Eles eram doutores na lei e possuíam um profundo conhecimento das escrituras. Os escribas e fariseus se lembraram da profecia que os acusava. Ter o nome escrito na terra era uma representação de que os seus nomes estavam sendo riscados do livro da vida. Vocês conseguem compreender? Como insistissem em perguntar, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. João 8, 7. Vamos seguir aqui. Deixa eu passar o texto para vocês aqui. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles que respostas e acusados pela própria consciência, lembra que eu falei? Acusados pela própria consciência, tá no texto bíblico, né? Foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velhos, mais pecados tinham, porque tinham mais conhecimento. Quanto mais o seu conhecimento, mais cobrança virá sobre vós, certo? Vamos lá. Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, né? João 8, 8 ao 9. Vem a explicação agora. Acusados por sua própria consciência, começaram a sair um a um, a começar pelos mais velhos, porque o mais velho era os que possuíam mais pecados. Nisto entendemos a eficácia da denúncia, que é diferente de julgamento, de acusação, de condenação, porque foi por meio de denúncia que Jesus salvou a vida daquela mulher. Ao denunciar o pecado de cada um ali, Jesus consegue salvar uma vida. Vocês entendem a profundidade desta palavra?
o quanto a denúncia é necessária para que se salve vidas? Erguendo-se Jesus, observem aqui nesse texto, tá? Jesus não falou que aquela mulher estava sem pecado. Na verdade, ele também denunciou a ela o seu próprio pecado. Ele não passou a mão na cabeça dela, dizendo, não, vai em paz, não fizestes nada. Vamos ver o texto, o que o texto está dizendo. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão teus acusadores? Olha a diferença da denúncia para melhor, de acusação para denúncia. Ninguém te condenou? Porque acusação tem a ver com condenação. Quando você denuncia, não. A acusação tem a ver com condenação, mas quando você denuncia, não. Tá? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Né? Aí vem a denúncia de Jesus a ela. Aí Jesus faz a sua parte, de denunciar a ela o seu pecado para que a sua vida seja salva para a eternidade. Vai e não peques mais. Vocês entenderam aqui? Ele denunciou ela que ela tinha pecado, sim, e para que ela deixasse a prática do pecado. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque ele denunciava o pecado, ele denuncia o pecado. Jesus é a denúncia do pecado. Né? Vamos lá. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na sua vida. Porque não há nada encoberto que não seja trazido à luz. Essa é a função de Jesus. Né? João 8, 10 ao 12. Vamos seguir em frente aqui. Jesus, ao dizer, vai e não peques mais, ele denuncia também o pecado dela, porque aquele que deseja andar com Jesus não poderá andar em trevas, mas andará na luz, né? E a luz revela tudo que está encoberto. Texto bíblico, para que não fique nas minhas palavras. Que eu amo isso aqui, eu amo mostrar a palavra, não a mim. É por isso que eu não faço questão de aparecer nos vídeos, porque eu não quero glória para mim, tá? Que o nome do Pai seja exaltado, não o homem, mas o Pai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Pai colocou sobre tudo e todos, ao qual o Pai deu nome sobre todo nome, ao qual o Pai exaltou sobremaneira, tá? Ele não precisa ser justificado por nós, porque quem justifica é o Pai. Pois nada está oculto, não para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Certo? Nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado. Maravilhoso, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. Qual é o real entendimento desta frase? Aquele que se dispõe a exortar deve viver conforme tudo aquilo que deseja ensinar. Certo? Isto é, fazer deste aprendizado uma prática permanente em sua vida, para que isso lhe sirva por testemunho diante de Deus. O cristão deverá praticar tudo aquilo que trouxer como ensinamento à igreja, para que não seja tomado por hipócrita diante de Deus. Texto na tela. Engraçado esse texto da tela. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida em que tiveres medido, vos medirão também. Isso tem a ver com julgamento e não com denúncia, certo? Por isso que Deus que eu falo, não devemos julgar, mas devemos sim denunciar e exortar. Porque vês tu o arguilheiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Uma pergunta, né? Como pois dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, eu acabei de falar, né? Tira primeiro a trave dos teus olhos, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus 7, 1 ao 5. Vamos seguir aqui. Tem mais texto na tela. Vamos lá. Não sabeis que os justos não hão de herdar, ou melhor, não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, não erreis. Aí eu vou começar a falar mais ou menos o que é pecado bíblico, tá? Do que a Bíblia começa a ensinar, mas não é só isso não, tem muita coisa a ser dita ainda. Como eu falei, isso aqui é só o começo, tá? Nem os devassos, vamos lá, não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não sabeis, é uma pergunta. E quem são esses injustos? Ao que a Bíblia diz.
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os bêbados. Vamos beber uma cervejinha, vamos? Vamos beber um vinhozinho? Aqui, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, são os que vendem as indulgências, tá? Os que vendem bênçãos por aí. Nem os roubadores herdarão, e também os bandidos mesmo, tá? Mas estou puxando mais para o lado espiritual, mas quem andar assaltando por aí também comete o mesmo pecado. Herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, né? O Espírito do nosso Deus. Gente, vamos lá ver o vídeo sobre o Espírito Santo, tá? Porque se a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, e se você não tiver Espírito, você não herdará o reino de Deus, porque você não terá sido lavado e remido pelo sangue e pelo Espírito de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito do Pai, que é o que está no texto aqui, que somos justificados pelo nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. Está em 1 Coríntios 6, 9 ao 11, tá? Mas ainda tem mais texto na tela, porque eu amo trazer texto, porque a minha palavra não fica em vão, não fica vã, né? Não fica só a minha palavra. Continue justo fazendo injustiça, continue imundo ainda mais imundo, sendo mais imundo, o justo continua a praticar justiça e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, tá? E comigo tem o meu galadão, porque ele foi exaltado, glorificado, tem o seu espírito consigo, e ele que dará a cada um conforme a sua vontade. Que tenham para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e Ômega, o Aleph Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que levam bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Isso tem a ver com esse corpo físico aqui, tá? A gente pensa que é roupa, mas a vestidura é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, para que tenham direito à árvore da vida, né? E entrem pela cidade pelas portas. Porque que não entra pela porta é ladrão e salteador. Está em Apocalipse 22, 11 ao 14. Mais um texto na tela. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, tá? Como eu falei, trouxe bastante versículo bíblico para que a Bíblia enriqueça o que está sendo trazido. Porque nada enriquece mais que a Bíblia. Tudo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, 1. Como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um só. Romanos 3, 10 ao 12. Né? Vamos lá, perdoa o barulho, pessoal. Pessoal aqui, como eu falei, é só por Deus. Quando a palavra afirma que não há um justo sequer sobre a terra, é para que estejamos alerta, ou melhor, para que estejamos alertas, né? Para julgarmos as nossas atitudes, para julgarmos a nossa própria atitude e a quem temos dado ouvidos nos dias de hoje. Sabemos que a pregação de hoje é, em sua essência, diluída, totalmente diferente das pregações que eram feitas no passado. Mas, por que isto ocorre? Se a Bíblia e o nosso Deus não mudaram, aquilo que é ensinado hoje não corresponde ao que foi ensinado no passado, né? Como falei, por que mudou a pregação se Deus e a Bíblia não mudou? Agora estão tentando mudar a Bíblia, né? Em que consiste a igreja Portas Largas? Devemos avaliar todas as coisas para que possamos, com efeito, denunciar o pecado. A Bíblia afirma que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos, tá? Às vezes as pessoas pensam que o seu conhecimento lhe acarretará em salvação. Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Não é o conhecimento, mas a prática, tá? Porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Né? É a própria palavra que diz. Andar na luz é de vital importância para o cristão. Se a igreja contemporânea está pregando corretamente conforme Deus deseja, então por que não há arrependimento genuíno? Será que há nos dias de hoje verdadeira conversão?
O real problema não são os ímpios. O problema atual são os crentes, né? Estes apegaram-se ao mundo e à idolatria. O maior problema hoje tem sido o próprio crente, tá? Porque hoje as pessoas têm uma visão distorcida da igreja, né? A igreja se tornou hoje, nos dias de hoje, algo ruim. E é por isso que muitos se levantam contra a igreja, né? Mas eu ainda vou falar muito sobre isso ainda, tá? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Por isso que eu falo, muitos estão dizendo aí que estão profetizando e fazendo obras de Deus, né? Observe o que o texto está dizendo: em teu nome não expelimos demônios, expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas se apegam a sinais que estão vendo por aí, né? As profetadas e supostos milagres, e estão achando que isso é o suficiente para a salvação. Olha o que o texto está dizendo: então lhes direi explicitamente ou publicamente: não vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai, né, a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23, certo? Então não é o que se faz, não é o que se diz, mas é a prática. Observamos mas eles não estão praticando o que Deus quer? Será que estão mesmo? Observe o texto bíblico e observe a atitude dessas pessoas que condiz com a Bíblia, né? E com a sã doutrina, que é o principal. Observamos questões, eu vou falar muito sobre sã doutrina, tá? Observamos questões polêmicas sobre as mulheres, porque Satanás sempre deu ênfase na luta contra a vida das filhas de Deus. Mais um texto na tela. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, e ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15, 2, 13 ao 15. O que isso está dizendo aqui para nós, né? Satanás sempre enganou a igreja, enganou o povo de Deus através da mulher, porque ele encontrou uma forma fácil de enganar, né? E acabou enganando, e através dela acabou trazendo muita corrupção ao homem, e foi por isso que ela perdeu o seu sacerdócio, que eu não falarei agora, tá? Mas perdeu momentaneamente. Trazer vida à terra não é um sacerdócio, é mandamento para o homem e para a mulher, porque a mulher não traz vida sozinha. É o homem que tem a semente, certo? Então trazer a vida à terra é um mandamento, porque temos que trazer almas para esse mundo para que possam passar pela aprovação e serem salvas. Mas não é este em si o sacerdócio. O sacerdócio tem a ver com apregoar a palavra para estas almas que estão sendo trazidas à terra, né? E acarretou o quê? Por ser enganada, e Satanás sempre se empenha em enganar a mulher e trazer coisas que não deveriam trazer através dela, que acabou acarretando na perda do sacerdócio temporário, mas será restituído no futuro, tá bom? Vamos lá. A mulher tornou-se principal alvo de Satanás, e o motivo é a sua tarefa. Por meio da mulher nasce a posteridade do Pai, a saber, o nosso Redentor. Não é isso? Olha a importância, né? Mas não é esse o sacerdócio não, tá? O sacerdócio tem a ver com o que o Senhor nos ensina que devemos passar ao nosso próximo. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. E ela deve permanecer na fé, amor, santificação e com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Vamos seguir em frente aqui. Tá. Mais um texto na tela. Ora, as promessas são feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizem descendente, como eu já li anteriormente, mas vamos seguir no texto aqui, né? Que é Cristo. Foi onde eu parei no texto anterior. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode se abrogar, ou seja, não pode ser desfeita, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a promessa não tem a ver com a lei, tem a ver com a promessa, com o que foi concedido a Abraão, que é a semente santa, que é quem? Nosso Jesus Cristo, certo? E principalmente deixa-me ver se 400 anos depois foi feito por meio da lei, nas promessas. Tá, vamos seguir em frente aqui. Gálatas 3, 16 ao 18. Deixa-me ver se tem algum texto aqui para ser dito, ou se a gente segue em frente lendo o que está na tela.
A posteridade é referenciada como sendo por um, porque o unigênito ressuscitou aos mortos na crucificação. Jesus redimiu os nossos pecados. A distorção das Escrituras ocorre com a implantação de doutrinas de Satanás, que são aceitas por causa da falta de conhecimento. O melhor exemplo de distorção é a falácia dos usos e costumes. A melhor exemplo de distorção, isso tem a ver com a igreja, tá? É a falácia dos usos e costumes. O termo usos e costumes surgiu de quando o mundo foi enxertado nas igrejas, né? Adoraram a falácia mundana para anular a doutrina. Isto equivale ao mundo ditar regras nas igrejas. Algo está errado, ou algo está errado, certo? Ou no que aprendemos, né? Ou no que é passado ensinado nos dias de hoje. Não há duas verdades, né? A palavra alerta que nos dias finais, né, a igreja seria corrompida com divisões sensuais. E eu depois vou entrar muito a fundo no que significa divisões sensuais, né? E não suportariam a sã doutrina. O verdadeiro inculto não é aquele, o nécio, né? Não é aquele que desconhece a verdade, mas aquele que a rejeita, ou seja, conhece a verdade, mas rejeita. Esse é o verdadeiro nécio, tá? O verdadeiro inculto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, né, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, tende guardado em trevas e algemas para o juízo daquele grande dia. Vamos lá. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo entregado a prostituição, assim como Sodoma e Gomorra. Aí lembra que eu trouxe uma tradução diferente? Semelhantemente isto, praticado o mesmo pecado também? É o que está dizendo aqui, tá? Que conforme os anjos, né, seguindo após outra carne, ou carnes estranhas, porque o anjo seguindo atrás de carnes estranhas, né, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. E contudo também esses semelhantes do adormecido dominaram a sua carne, rejeitando a dominação e vituperaram a dignidade. Isso está em Judas 1, 5-8, tá? Como eu falei, o que tem a ver com a nossa corrupção tem a ver com o que os anjos ensinaram, tá? Tem a ver com as práticas ensinadas por anjos, né? Aquilo que foi dito lá no começo, o que é o pecado. Essas características assumidas pelos povos que foi separado por Deus foram ensinadas por anjos caídos. Textinho na tela. Com efeito, todos pecaram, né? Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Tomara que eu não tenha pulado e mudado da ordem. Que eu acho que acabei fui mudando a ordem, tá? Gratuitamente de Deus, Abraão, posteridade, tá. Vós, porém, amados, preservai a palavra anteriormente preferida pelos apóstolos. Deixa eu ver que eu acho que eu acabei saltando aqui. Mas vamos lá. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando conforme a sua ímpia paixões. São estes que provêm divisões sensuais. Foi lido essas características assumidas pelos anjos que foram. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu me localizar aqui, pessoal, porque acho que acabei mudando o texto, tá? Eu mudei foi o texto da sequência, tá? Mas vou colocar o texto na sequência e depois eu volto para este aqui. O que eu acabei mudando foi a sequência lá, na hora de colocar. Mas vamos lá. Que Salmo aqui, na verdade, seria o último texto e eu acabei não colocando mesmo. Mas eu vou ler para vocês, tá? O último texto que eu vou ler para vocês é o de Salmos. Mas vamos lá. Quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora se estejais ciente de tudo com uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado, foi o que eu acabei para vocês, né? Vamos ler o textinho aqui, que é a explicação. Não mudei não, tá certo, eu me confundi, perdão. Tenha em sua consciência que a única verdade, que é Deus, e a disciplina é ensinada através da Bíblia, e que ela não pode ser anulada através de palavras de homens corruptos, porque cada um responderá individualmente por sua própria conduta. Deus não aceitará o desconhecimento da palavra como desculpa, porque ao longo de 2000 anos, né,
estou falando só da Nova Escritura, né, no Novo Testamento, de alguma forma as pessoas ouviram falar de Deus. A condução errada não servirá de respaldo, não será admitida não será admitida em outras palavras, não será aceito como desculpa ao fato de que alguém tem ensinado errado. A palavra está disponível a todos e é legítima a busca pela verdade e o apreço pelo conhecimento, porque muitas vezes se pergunta para o crente sai citando por aí coisas que ouviram, mas se pergunta, você já leu a Bíblia? A pessoa vai responder para você, não, nunca li a Bíblia. Mas sai citando palavras ao vento aí, porque ouviram em algum lugar. É necessário começar a ler a Bíblia. Tá? Se você quer salvação, você quer busca a verdade, é necessário você ler Bíblia. Com efeito, todos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente. Salmos 25:3. Aqui encerra esse vídeo, né? Lembrando, é só o começo do que significa pecado. Conselho a vocês, leem a Bíblia, para que vocês não creiam somente em palavras de homens, tá? Mas que enganam fraudulosamente, ensinando coisas que anjos caídos ensinaram, tá? Cabala, misticismo, fábulas judaicas. Está na hora de começar a parar de crer essas coisas, né? Vamos começar a falar sobre pecado agora. Estamos começando hoje. Tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe qualquer comentário aí embaixo, só para dar relevância ao canal, tá? Se vocês acharam que a palavra está sendo relevante para vocês, sendo útil, considerem deixar também um like. Como falei, isso é para dar relevância ao canal, que essa palavra possa alcançar pessoas, porque meu canal ele é muito pequeno e dificilmente o YouTube vai estar recomendando para muita gente aí. Tá? Muitas vezes, que não tem vou ver se em algum momento consigo mostrar para vocês que muito dos que assistem aos vídeos não vem do YouTube, tá? Vem de outros aplicativos, né? São externos, vem de aplicativos externos, não são do YouTube, porque tem pouco alcance meus vídeos no YouTube, né? Então deixa qualquer comentário que vocês quiserem aí só para dar relevância, considerem deixar o like, tá? Aqui eu me despeço de vocês, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, na sua casa, em sua família, no seu trabalho, onde quer que vocês vão, né? E até o próximo canal, ou melhor, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.